Pois é, galera. É isso. Uma atuação pífia, patética, ridícula. O Fluminense perdeu pro San José. E esse é um pós-jogo, uma análise pocket do jogo. Está sendo gravada a 4 graus aqui na rua, porque já fechou ali o estádio, a gente ficou, entrevistou até o final. Vai ter vídeo aqui, falamos com o Renê, falamos com o Lescano, falamos com... Acho que o Renato Augusto também falou, eu estava entrevistando o outro na hora, mas consegui gravar. Falamos com o Vitor Eudes também. E eu sei que o papo de todo mundo vai ser sobre poupar, ok? E eu vou abordar isso num outro vídeo. Porque eu acho que o papo sobre poupar ou não poupar, ele influencia no jogo, mas ele não influencia na atuação de quem veio pra cá. E esse vídeo é sobre a atuação de quem veio pra cá. Sou Gabriel Amaral, fechando a cobertura fora de casa da Sul-Americana. Estive em Manizales, foram 3 voos para Manizales, 3 para ir, 3 para voltar. Na verdade, 3 para ir, 2 para voltar. Estive no Chile, tranquilo, voo direto. Na verdade, foi para São Paulo o voo. E estive aqui em La Paz, onde são também 3 voos para ir, 3 para voltar. Neste momento são... Vou ver a hora aqui, vou até pegar outro celular. São 11h54 no horário daqui. Quase 1h da manhã no horário do Brasil. Meia-noite. Às 2 da manhã, eu tenho que pegar um voo. Na verdade, eu tenho que ir para o aeroporto, né? Meu voo é às 5 da manhã. E por que eu tô falando isso pra vocês? Talvez não interesse tanto a vocês, né? Mas é porque os jogadores saíram aqui num ônibus confortável, vão pegar um voo fretado e vão chegar no Rio de Janeiro antes que eu pense em sair da Bolívia. E por que eu tô falando isso mais uma vez? Porque não dá pra achar de boa uma atuação patética como essa. Todo respeito ao São José, tá? Pô, até fiz amizade ali com alguns jornalistas lá de Oruro. É uma vitória histórica pra eles. É um dia histórico pra eles. É uma cobertura histórica. Eles venceram um brasileiro, não só um brasileiro, mas o Fluminense, um dos grandes times do Brasil, o time campeão da Libertadores há 2 anos atrás. Ah, mas era reserva. Dane-se. Eles venceram o Fluminense. O Fluminense perdeu pro San José, não foram os jogadores. Um dos jogadores respondeu pra mim que quando o Renato Gaúcho não veio, mas que veio o Fluminense. E quando vem o Fluminense é isso. É o Fluminense que tá aqui. E a vergonha foi do Fluminense. Vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo. A escalação do Renato, porque obviamente foi o Renato que escalou esse time, ela teve um problemaço no primeiro tempo. Não tinha quem ficasse de referência para puxar contra-ataque. Eu acho muito difícil achar várias formas de puxar contra-ataque sem ter um centroavante para reter essa bola. Como que é o padrão quando você tem um time que tá te amassando e você puxa contra-ataque? Chutão no centroavante, o centroavante amacia a bola, os 2 pontas passam, ele rola para um dos volantes ou um dos meias que tá vindo correndo, vai abrir no ponta e assim você chega no campo de ataque muito mais rápido. Esse é o modo básico do contra-ataque. O Renato tentou Paulo Baia, não colocou o Serna como centroavante e colocou o Lavega. O Lavega ficou pela esquerda, o Serna pela direita e o Baia flutuando entre centroavante e esquerda. O Baia não sabe fazer pivô. Até era o cara com mais vontade dentro do jogo, tentando finalizar e tal, mas assim, às vezes a coragem não necessariamente é muito boa, né? Quando você acaba tendo um desempenho, né? O Paulo Baia chutou. A finalização certa no gol do Fluminense, um chutaço dele, chute bom de fora da área no segundo tempo. Mas assim, o nível é muito baixo. E agora eu não tô falando do San José, tô falando do Fluminense. O Baia errou uns 4 domínios, tentou jogadas que foram inacabadas. Ele erra muito. O nível do San José é muito baixo. É um time de Série B do Rio de Janeiro, gente. A gente tem que tratar na real aqui. O União Espanhola veio aqui, massacrou o San José. Tomou um gol de empate no último minuto, finalizou mais de 20 vezes. Acho 22, se eu não me engano. O Once Caldas veio aqui e finalizou, se eu não estou enganado, mais de 30. E ganhou por 3-2 do San José. O Fluminense veio aqui, finalizou 12 e acertou um no gol. Ah, mas era o reserva do Fluminense. Dane-se, o reserva do Fluminense empatou com a União Espanhola. Eu tô falando isso já há um bom tempo. O poupar ou não poupar não é desculpa para a atuação tão pífia de quem veio jogar aqui. E vou salvar o Guga, que me irritou num determinado lance do jogo ali, que pediu atendimento, mas foi o cara que mais construiu do Fluminense. Vou aliviar o Bernal, que caiu de nível só quando já estava muito cansado. Vou aliviar o Serna, que foi o Serna também, quando cansou no final, já estava estafado e não saiu porque a gente não tinha banco aqui. Colocou Renato Augusto e Isaac, que são 2 jogadores que já jogaram várias vezes no profissional e estão voltando de lesão. Colocou o Kelvin, que era o único centroavante no banco quando estava perdendo. O gol que a gente toma, de certa maneira, é muito mais um lance de sorte do
San José do que necessariamente uma falha. O Thiago Santos escorrega, mas beleza, gente, escorregar acontece. É porque também quando você falha e dá um gol pro União Espanhola, o escorregão cai na tua conta como algo muito negativo, né? Agora, precisamos falar aqui também sobre a atuação ridícula do senhor Hércules. A contratação que se tinha mais expectativa, não entendeu ainda que tá no Fluminense, não. Achou que fez o contrato da vida e acabou, aposentou. Se for por esse caminho, meu amigo, eu te garanto que ele se prejudica ainda mais que o Fluminense. Ainda mais. O desempenho foi ruim. Muitas atuações medianas e atuações sem inspiração, mas acho que o primeiro tempo o erro está na conta do Renato. E não necessariamente por poupar. Novamente, poupar é um outro assunto. Estou falando da escalação que foi feita aqui e do desempenho que o time teve aqui. Jogar sem centroavante foi um erro, tanto que o Renato Augusto entra no segundo tempo e o Renato Augusto ajuda muito o Fluminense a melhorar. O Renato Augusto, um jogador que está há 3 meses sem jogar, sem muita mobilidade, sem muita velocidade, simplesmente porque entra fazendo pivô. E são 15 minutos bons do Fluminense. Ele faz um gol não, né? A cabeçada o goleiro defende, ele estava até impedido, mas ele faz um outro bom pivô também, uma outra tabela. Fez mais pivô que o Everaldo, se bobear. E aí depois que o Fluminense tomou o gol, tá saindo ali a polícia, depois que o Fluminense tomou o gol, ele veio um pouco mais atrás porque tirou o Hércules para botar o Kelvin, então ele veio e começou a vir buscar a bola, mas aí falta mobilidade, o mesmo problema do Ganso, e o Fluminense não passou nem perto ali, na verdade, de conseguir um empate nos minutos finais. O Fluminense perde, eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre os cálculos matemáticos para a gente classificar. Falei muito sobre poupar aqui, não achava um erro poupar e eu continuo sem achar um erro poupar. Para mim o erro é a atuação patética que o Fluminense teve. O Fluminense fez 1 ponto contra a União Espanhola e contra o San José fora de casa, onde o Once Caldas venceu os 2 jogos. O erro não tá no poupar, não. Se viesse titular e ganhasse, beleza, mas podia vir. Se o titular vem para jogar, ter atuações como a que o Lavega teve aqui, sumido, ninguém viu em campo, como a que o Hércules teve aqui, como a atuação que o... Quem que foi o outro agora? Até fugiu da minha mente, já tô acordado há muito tempo já. Enfim, se for pra ter atuação coletivamente ruim, um time mal escalado, aí, meu amigo, ia perder do mesmo jeito. Porque você acha que os jogadores de reserva do Fluminense são piores que o San José, gente? Vocês juram que são? Vocês acham que o Fluminense perdeu o jogo só por causa da altitude? Vocês juram que são? O Fluminense parece ter medo da altitude. Um medo inexplicável. Ah, Gabriel, mas os resultados? Sim, mas medo. O Fluminense teve a sua maior oportunidade de ganhar aqui em La Paz. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. O San José apanhou de geral. O único time que ele conseguiu pontuar até agora foi o União Espanhola no último minuto aqui em La Paz, com altitude. Contra o União Espanhola, um time que nossos reservas empataram na casa deles. Não dá para normalizar esses 2 resultados da Sula. E agora, sabe o que vai acontecer? Mesma coisa que aconteceu quando botou os titulares contra a Aparecidense e fez uma atuação patética. Vai ter que botar titular para jogar jogo da Sul-Americana que poderia ter sido resolvido já antes. E a mesma coisa na Copa do Brasil. Vai ter que botar jogador titular para ir para Brasília para decidir contra a Aparecidense, porque o resultado não está definido ainda. Atuações patéticas, sejam do titulares ou seja do reserva, levam para o mesmo caminho. O caminho de ter que se dedicar um pouquinho mais. Esse Fluminense perde mais uma, é a segunda derrota sob o comando do Renato Gaúcho. E ele pode até dizer em entrevista que ele não conta, mas eu conto. Quem escalou esse time, quem é o comandante é ele. Se ele não veio, problema dele. O número tá na conta dele mesmo. Tamo junto, tá? Mais vídeos ao longo da sexta-feira. Mas estou encerrando aqui minha cobertura no estádio, né, em área externa aqui na Bolívia. Até a próxima. Valeu.